Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre o Juan Carlos Osório, novo treinador do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo comandante do Furacão. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, gente. O Atlético Paranaense anunciou oficialmente a contratação de Juan Carlos Osório como seu novo treinador. Osório, que é um técnico colombiano de 62 anos de idade, formado em educação física nos Estados Unidos e cuja licença para trabalhar como treinador de futebol foi retirada na UEFA. Então, um profissional de perfil cultural, de formação, bastante diferente daquilo que nós habitualmente vemos aqui pelos lados do futebol brasileiro. Além disso, um técnico com mais de 15 anos de carreira, então um perfil bastante distinto daquilo que nós nos acostumamos a ver no Furacão nas últimas temporadas. Osório, que começou sua carreira no Milionários da Colômbia, teve alguns trabalhos preliminares em clubes do futebol colombiano e da Major League Soccer até atingir o seu primeiro sucesso, comandando o Once Caldas ali pelos idos de 2009 e 2010, onde ele conquista uma edição do Campeonato Colombiano. Depois de deixar o Once Caldas, ele tem uma rápida passagem pelo México, onde ele comanda o Puebla, e em seguida volta à Colômbia para desenvolver aquele que talvez tenha sido o seu trabalho mais emblemático na carreira entre 2012 e 2015, o Atlético Nacional da Colômbia, comandado pelo Juan Carlos Osório, promoveu um futebol bastante interessante e divertido de ser assistido, bastante vencedor também, porque conquista 3 edições do Campeonato Colombiano e uma da Copa da Colômbia, e que chama atenção pelo uso das categorias de base, né? O Osório realmente promoveu muitos jogadores dentro daquele contexto do Atlético Nacional. Em 2015, o Osório deixa o Atlético Nacional para vir trabalhar no Brasil, no São Paulo, onde ele passa alguns meses com alguns bons e outros maus momentos, aceita um convite da seleção mexicana em outubro de 2015, seleção que ele comanda durante todo o restante do ciclo da Copa do Mundo de 2018, inclusive na Copa do Mundo de 2018, quem comandava a equipe que deixou a seleção alemã para trás na fase de grupos e acabou sendo eliminada nas oitavas de final do torneio pela seleção brasileira era Juan Carlos Osório. Depois da Copa do Mundo de 2018, o Osório teve uma passagem muito rápida pela seleção do Paraguai, comandou o Atlético Nacional na Colômbia, voltou ao Atlético Nacional. Na sequência, passa também pelo América de Cali e em 2023 o seu último trabalho foi no Zamalek, no futebol do Egito. Então, para quem não conhecia Juan Carlos Osório, acho que esse perfil inicial é uma boa maneira de a gente começar a conversar. Falando um pouquinho então sobre o modelo de jogo, sobre como jogam as equipes de Juan Carlos Osório, o técnico colombiano habitualmente costuma trabalhar com as formações, com os módulos de jogo 4-3-3 ou 3-4-3, a depender de como se posta a equipe adversária dentro de campo. E é um técnico de uma mentalidade bastante ofensiva, então a gente deve ter sim algum nível de entretenimento envolvido no futebol praticado pelo Atlético Paranaense na próxima temporada. Como isso vai acontecer é um pouco diferente daquilo que a gente teria com o Domenech Torrent, por exemplo, que foi um nome que ficou na mesa do Atlético durante algum tempo. Se com o espanhol a gente teria construção articulada das jogadas dentro do campo de defesa, obrigatoriamente com a bola no chão, e por isso até um pouco mais lenta, com o Osório a tendência é que o Atlético explore as transições rápidas em direção ao campo adversário sempre que houver espaço suficiente para isso, e especialmente aproveitando as velocidades dos jogadores de lado de campo. Então, Agustín Canóbio, Tomás Coelho, Romeu Benítez, qualquer outro jogador com essa característica que chegue ao Furacão daqui até o começo das principais competições, tende a ter um papel bastante importante para o desenvolvimento das ideias de jogo do novo treinador. O centroavante do Osório, por outro lado, é um jogador que precisa ser capaz de participar da articulação das jogadas, não necessariamente baixando no meio de campo para construir, porque isso não é uma situação obrigatória, mas tem que ser, no mínimo, capaz de fazer um bom pivô e dar sequência às jogadas para que o Atlético possa explorar ao máximo essas transições ofensivas. Então, caso seja fechada a contratação do Gonzalo Mastriani, que a gente sabe que segue aí bastante difícil, caso seja o Pablo titular, ou o Rômulo, ou caso chegue aí um outro nome até o momento não procurado pelo Atlético, esse jogador vai ter um papel importante a desempenhar também, assim como os meio-campistas. Eu acredito num meio de campo com bastante posse de bola, um meio de campo bastante talentoso, enquanto a gente tiver o Osório à frente do clube. E isso é uma coisa que me agrada muito. Para quem me conhece há mais tempo sabe, eu sou extremamente a favor desse tipo de futebol.
acho até que de uma maneira um pouco mais estruturada do que o Osório, mas gosto daquilo que o Osório faz. E uma coisa que também me agrada muito é um técnico que trabalha de jogo a jogo, analisando os adversários, modificando a estrutura tática da equipe e trocando peças, um rodízio bastante constante de jogadores, que deve ser o suficiente também para não sobrecarregar ninguém, como a gente acabou vendo ao longo da última temporada. Então esse rodízio pode ser bastante positivo, a depender de como será recebido pelo elenco, formado majoritariamente por jogadores brasileiros, até porque a gente está no Brasil, onde isso não é culturalmente aceito. Eu acredito que o Fernandinho possa ter um papel bastante importante para normalizar e pacificar algumas eventuais insatisfações nesse sentido em um primeiro momento. Senão a relação dos jogadores com o treinador pode acabar azedando bastante rapidamente. O que me preocupa em relação ao Osório, gente? São duas situações. A primeira, as equipes do Osório historicamente têm um problema de compactação, ou costumam ter isso como uma provável fragilidade. Então, quando você ataca em transição, a tendência é que você haja um alargamento do espaçamento entre as linhas e entre os jogadores dentro delas. Se você não consegue corrigir isso, no momento que você perde a bola, está todo mundo muito distante uns dos outros, todos os jogadores da sua equipe muito distantes uns dos outros, e a defesa acaba ficando exposta para eventuais contra-ataques. Então isso pode ser um problema, vamos ficar de olho para saber se isso não vai acontecer no Atlético, torcendo evidentemente para que não aconteça. Se isso não acontecer, melhor ainda para nós. Outra preocupação que me incomoda em relação a essa contratação do Osório, contrato até dezembro de 2024, que era o que o clube queria desde o início, era inclusive um dos entraves na negociação com o Thuram. O Osório é um técnico que ao longo da sua carreira profissional nunca foi muito apegado a nenhum projeto. Onde ele passou mais tempo, evidentemente, foi no Atlético Nacional, que ele acabou deixando para treinar o São Paulo e também deixa o São Paulo para treinar a seleção do México. É um técnico que, diante de boas ofertas, ele normalmente não se prende ao clube onde ele está trabalhando. Isso é uma coisa que realmente me preocupa, porque no caso de um sucesso, do Osório no comando do Atlético em 2024, o fato do contrato dele acabar em dezembro pode acabar significando quase que obrigatoriamente uma saída, e isso não é o ideal. O ideal seria uma continuidade de trabalho. De lado positivo, para encerrar esse vídeo de maneira aí mais em alto astral, digamos assim, gosto da tendência do Osório a experimentar e dar espaço às categorias de base. Sempre falei aqui que a base é uma parte fundamental do projeto esportivo do clube. Por mais que a gente tenha visto a base ser tratada como coadjuvante nos últimos anos, especialmente no período de Filipão e Turra, a gente tem sim que dar a importância devida e tem alguns bons jogadores lá. Caso de Mikael, caso de Felipe Chiquete, caso de Dudu, caso de João Cruz, caso de Sorriso, de Carlos Eduardo Biro. Tem alguns bons nomes nas categorias de base que, a depender de como o ano corra, podem acabar aparecendo no Atlético sob o comando de Carlos Osório. Isso é uma coisa que me alegra bastante. E vocês, gente, o que acharam dessa contratação? Gostaram do nome? Não gostaram do nome? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.